Oi, boa noite a todos. Boa noite, Gabriela, Alexandre. Oi, Tati. Daqui a pouco eu te chamo. Boa noite, Kátia, Solange, meu querido amigo Gustavo, Victor. Gente, estamos aqui em mais uma live toda terça-feira. Nós temos lives sobre zumbido, onde nós escolhemos um tema específico dentro deste grande assunto que é o zumbido. E sempre com um novo convidado, né? Um convidado sempre especial e especialistas no assunto. Para quem não me conhece, eu sou a Karina, eu sou fisioterapeuta. Eu tenho experiência com zumbido há quase 20 anos. Eu tenho especialização aqui na USP. Eu fiz meu mestrado e doutorado também aqui na USP, no departamento de otorrino, tudo em zumbido. Eu tenho um consultório particular aqui em São Paulo, capital. Eu sou pesquisadora do grupo de pesquisa em zumbido, aqui do Hospital das Clínicas. Eu dou aulas em 3 pós-graduações, uma em Salvador, uma em Recife e outra no Rio de Janeiro. E ministro cursos para pessoas que têm zumbido, que é o curso de Mindfulness, que nós começamos ontem, que foi muito bacana. Então vão ser 8 semanas de curso de Mindfulness para essas pessoas que têm zumbido. E também eu ministro cursos para fisioterapeutas e agora também eu vou começar a ministrar para dentistas. Tudo isso vai ser por EAD, online, mas eu preciso de um tempo aí para poder organizar, porque eu tô tendo muitos congressos online aí para ministrar aulas. Gente, obrigada pela presença de vocês. Nesta live eu vou começar, por exemplo, a não mais gravar as lives, tá bom? Para que a gente possa ter uma participação maior aqui ao vivo, tá bom? Gente, então eu vou chamar aqui a minha querida amiga. Até que foi rápido hoje. Realmente negócio aqui. Vamos ver. Ela já tá entrando. Olá! Oi, queridíssima, tudo bom? Tudo e você? Que prazer, minha querida! Prazer todo meu. Até que enfim, né? Chegou Eu ia nosso dia. dizer, nossas agendas coincidiram. É verdade, mas aconteceu, graças a Deus. E vamos lá, que vai ser show de bola, viu? Muita gente estava aguardando essa live, porque é um tema muito bacana. É um tema diferente, né? Às vezes não muito falado nos congressos, mas Bastante específico. muito específico, mas que, na verdade, os estudos aí, né, as publicações falam em uma coisa assim de 20%, que eu não acredito que é 20%. Eu acho que esse dado aí tá antigo, porque é tão comum ver no consultório, né, Tatiane? Acho que 20% quando fica pensando mais na parte pulsátil, estritamente falando, da questão mais vascular, né? Mas a Uhum. gente incluindo toda a parte de zumbidos rítmicos, e aí a gente põe muita coisa somatosensorial e síndromes, tantas que a gente vai falar hoje, que com certeza a gente vê muito mais na prática diária. Quem trabalha com isso, e principalmente você sendo fisioterapeuta, talvez você veja até mais do que os otorrinos, né? Porque você concentra esses É, pacientes com você, né? exatamente. Oi, Hector, querido, adoro. Ô, Oi, Tati, ó, pra quem não conhece, quem nunca entrou aqui na minha live, eu faço em 2 partes, tá? Primeiro, eu bato um papo com o meu convidado. E a segunda parte da live eu abro para as perguntas, tá bom? Porque às vezes eu vejo que o pessoal vai me mandando pergunta. E aí na última live, a pessoa escreveu assim: Ah, eu já vi que você não responde. Então eu não! sempre falo no início, eu digo, olha, gente, as respostas a gente acaba dando lá no final da live. Então pode ir mandando as perguntas, que quando a gente começar, eu vou lá, checo tudo, e aí eu envio aqui, tá bom? Mas fiquem tranquilos que podem escrever as perguntas sem problema nenhum, beleza? Vamos responder Bom, todas com prazer. gente, é o seguinte, Tati, antes da gente entrar no tema específico,
eu queria que você me respondesse uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados. O zumbido, ele pode ser curado, sim ou não? Karina, como eu já vi muitas das suas lives, eu sempre pensei o que que eu ia responder, né? E eu quero responder de uma forma bem objetiva e depois eu só vou fazer algumas pontuações. Sim, zumbido pode ter cura. A resposta é essa. Quais são as considerações? Uma, óbvio, nem sempre. Mas eu acho que mais importante do que isso é uma questão que a gente sempre comenta. Zumbido ele é dividido em algumas questões. Uma é o que causa o zumbido, é a geração do zumbido, e a outra questão é percepção e grau de incômodo do zumbido. Então, acho que a questão é o seguinte: o que que eu quero curar? Se eu sempre só focar em curar a causa do meu zumbido, talvez a quantidade de zumbidos possivelmente curadas sejam muito pequenas, porque muitas estão relacionadas, por exemplo, com perda auditiva. Eu não tenho hoje possibilidade de restaurar a célula auditiva. Então, eu vou ter sempre uma causa não curável. Agora, se eu pensar que eu posso curar a percepção, eu posso passar a não ouvir este zumbido, ou eu posso passar a não me incomodar absolutamente nada, a ponto dele ficar num outro plano da minha percepção, eu acho que aí a gente vai englobar muito mais causas de cura. E considerando o tópico que a gente vai falar, aqui eu acho que se a gente pode colocar a maioria dos casos de zumbido que pode realmente curar, né? Os zumbidos pulsáteis e os zumbidos, os cliques, esses estão muitas vezes relacionados realmente com causas curáveis de zumbido. Exatamente. Ô, Tati, e conta um pouquinho, você teria um ou dois casos para nos contar de que você acompanhou que esses pacientes não percebem mais o zumbido? Pacientes que não percebem mais o zumbido, alguns. Eu escolhi um específico com o tema de hoje, né? Ele não tinha só isso, mas ela também tinha coisas que se encaixam aqui. Uma paciente, uma mulher de 48 anos, que ela teve uma dor de ouvido. Essa dor Hum, foi diagnosticada como uma otite média aguda, que depois tá. na avaliação é provável que não tenha sido uma otite, realmente. Mas ela passou, depois disso, ela desenvolveu um zumbido contínuo, bilateral, não só na orelha que ela tinha tido dor, mas muito mais intensa na orelha que ela tinha tido dor, sensação de ouvido abafado, um pouco de tontura. Os exames dela eram absolutamente normais, normais, normais. Tudo, a audiometria. Ela fez a investigação realmente a fundo de zumbido, emissões otoacústicas, bera, ressonância. Enfim, ela fez até exames mais do que o necessário, porque ela foi passando em muitos médicos, porque ela não melhorava, né? Então, quando ela chegou comigo, ela já tinha, inclusive, exames que não precisavam ter sido feitos. Mas, enfim, que ajudaram a dizer que realmente ela não tinha nenhum sinal de lesões. Era uma paciente que tinha como característica um estresse imenso, assim, uma paciente extremamente ansiosa. É uma paciente que tinha migrânia, né? Tinha enxaqueca. Então, que foi, resumindo o caso dela, foi uma paciente que ela foi desenvolvendo alguns problemas. Ela teve possivelmente uma síndrome do tensor do tímpano tônico, ela teve um quadro todo de alteração somatosensorial, cervical, de ATM, e ela tinha só pelo próprio tensor do tímpano, ela já podia ter um pouquinho de tontura, mas ela acabou se encaixando depois com um quadro também de TPPP, que é a tontura postural perceptual persistente, né? Que a gente não vai entrar aqui em maiores detalhes. Ela teve acompanhamento de um neurologista também especialista nessa parte, mas uma paciente que depois de bem orientada, tranquilizada de que não tinha lesões, não tinha nenhum problema que fosse evoluir de uma forma, né, com pior auditiva, ela tinha muito medo de ter perda de audição, uma perda realmente importante, apesar dos limiares absolutamente normais de audiometria. E com o tratamento adequado da enxaqueca e o tratamento fisioterápico, ela passou a não ter absolutamente mais nenhum dos sintomas. Ela Nossa, melhorou primeiro da tontura,
Depois ela melhorou do zumbido antes de melhorar da sensação de ouvido meio tapado. E no final de tudo, quando toda a parte muscular já estava bem resolvida, ela melhorou da parte da sensação da plenitude também. Então, foi uma paciente que agora contando, parece rápido e simples, mas foi uma paciente que foi muito investigada, acompanhada por muito tempo, por neuropsiquiatra, otorrino, físio, mas que se engajou também no tratamento e teve um sucesso aí, uma cura. Nossa, que maravilha! Parabéns aí pela essa dedicação. E mais uma vez a gente mostrando aqui um caso clínico onde precisa aí de uma equipe interdisciplinar, todo mundo muito conectado, né, Tati? Isso é muito importante, Sempre, né? Bom, gente, então vamos agora partir para o assunto específico. Vamos lá. Tatiane, então, quer falar alguma coisa? Não, vamos lá? Então tá bom. O que seria, então, o zumbido pulsátil e o zumbido rítmico? Qual seria a diferença? Conta aí um pouquinho sobre o conceito, para as pessoas aí entenderem um pouco. Então, vamos lá. De uma forma mais geral, a gente sempre... O zumbido mais comum, até que você começou falando sobre isso, né? É aquele zumbido contínuo, que é apito, chiado, mas que ele tem como uma característica que ele é ininterrupto e ele é contínuo. Ele pode até variar de intensidade. Uma hora tá mais alta, uma hora tá mais baixo, mas se ele for um apito, ele vai ser pi o tempo todo. Os zumbidos rítmicos, eles realmente têm um ritmo. E eles, na maioria das vezes, perdão, eu acho que eu nem posso dizer com a maioria das vezes, é que eu pensei aqui nos vasculares. E eles podem ser pulsáteis, aonde eles vão pulsar, e esse pulsar, ele pode ter o ritmo igual ao ritmo do coração, ou ele pode pulsar, mas mais acelerado, ou menos acelerado que o ritmo cardíaco, que são os pulsáteis. E dentro dos rítmicos também a gente tem outros tipos que a gente chama de cliques, porque você não é necessariamente uma pulsação. Ele pode ser um trrr, um papapá, a sensação de ter um bichinho, um inseto dentro do ouvido batendo a asa, né? Então eles são sons que eles têm um ritmo, diferente daquela coisa contínua do zumbido mais comum que a gente encontra na maioria, então, descrito aí na literatura em 80% dos casos, e os 20% ficariam aí entre zumbidos pulsáteis e cliques, né? Então, a gente poderia dizer que o pulsátil, ele também tem ritmo, ele está dentro ali dos rítmicos. Mas a gente tem outros que não são necessariamente pulsáteis, que são os cliques, né? Dentro dos pulsáteis, então, tem essa divisão. Uma forma de você avaliar, para você pensar, será que esse zumbido pulsátil ele está relacionado a algum problema vascular? Que é a primeira coisa que a gente vai pensar se ele pulsa, né? Então, eu vou avaliar se ele tem o mesmo ritmo do coração ou não. Então, tem algumas maneiras de fazer isso. Eu posso pedir para o paciente sentir o pulso dele, né? Geralmente aqui na artéria radial ou na carótida, onde ele perceber melhor, não fazendo uma compressão muito grande, para que ele não comprima, né? É mais difícil você comprimir uma artéria, mas para não sumir o pulso e observar junto com o ritmo dele, né? Uma outra forma, se o paciente, eu tenho dificuldade, eu não consigo sentir meu pulso, eu estou em dúvida, é você sentir o pulso do paciente e você cronometrar lá em 1 minuto ou X segundos, mas que vocês comecem a contar juntos. Então, você conta o pulso do paciente enquanto o paciente conta o zumbido dele. E esse número ele tem que ser muito próximo. Pode variar 1 ou 2 batimentos, mas ele tem que ser muito próximo. Então, seria uma outra forma de você avaliar se ele é síncrono com o batimento cardíaco ou não. Se ele for síncrono, você vai pensar principalmente em alterações vasculares. Ou alguma coisa que influencie o débito cardíaco, quer dizer, a quantidade de sangue que o coração está tendo que bombear. Então, você faz toda uma investigação para esse cenário.
Não sei se você quer que eu siga falando aqui ou se você quer Tá. Não, me cortar. primeiro foi sobre o conceito, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho o que, que seria esse zumbido pulsátil e o rítmico. É, eu já vi alguns casos também, a literatura mostra também esses casos que chamam de typewriting, né? Que é como se fosse Isso. digitando um teclado, né? Uma Mas máquina de escrever. isso que eu ia dizer, ele é mais parecido com o barulhinho da máquina de escrever antiga, né? E Não sei é se as pessoas antiga, que mais é jovens, se elas conhecem o que seria exatamente aquele barulhinho. Eu fiz até curso de datilografia, então eu sei o que é. Poxa, Tati, tá entregando sua idade, hein? Pois é, amiga, mas me ajuda muito a digitar hoje. Exatamente, essa que é a vantagem. Então, bom, acho que ficou muito claro o conceito, né? E aí, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre as principais causas, né? Então, no caso desse pulsátil, que seria aquele relacionado ao batimento cardíaco e aquele que não se relaciona, e no caso dos rítmicos, que seriam essas mioclonias, né? Que a gente chama aí, que é como se fosse Isso. asa de borboleta batendo, etc. Então, vamos falar um pouquinho dos pulsáteis, né? Então, Tá. o pulsátil síncrono, que é o mais comum, a gente sempre vai pensar principalmente nas questões vasculares. Então, as causas bastante comuns são alterações ou de malformações de vasos, ou de situações que. Então, falando em malformações, aneurismas, por exemplo, né? Mas a gente não precisa ter necessariamente uma malformação de um vaso, a gente pode ter simplesmente alterações anatômicas. Então, por exemplo, a jugular, que é a veia que traz faz o retorno venoso do cérebro para o coração, ela é próxima do ouvido, mas ela pode ser mais próxima ainda do que ela costuma ser. E ela tem uma capa óssea. Essa capa óssea pode ser deiscente, que a gente fala, pode ter uma falha. Então, isso por transmissão pode levar a perceber essa sensação do batimento cardíaco, mas não necessariamente tem uma doença por trás disso, né? Persistências de artérias que deveriam ter sumido na embriogênese. Alterações bastante comuns, como, por exemplo, simplesmente você ter uma otite e a secreção que fica ali do ouvido permanecer por mais tempo. É mais incomum no adulto, mas na criança é mais comum de você ter a otite serosa, que é acúmulo de secreção. Isso interfere na condução e aumenta a percepção de ruídos internos também, poderiam ser causas. Pensando nas questões que interferem na... Só um momentinho. Meu filho resolveu vir trazer o celular aqui. Filho, dá licença um pouquinho, por favor. Nas situações que aumentam o débito cardíaco. Então, situações de anemia, hipertireoidismo. A própria gravidez, por exemplo, é uma situação que aumenta o débito cardíaco, aumenta o volume de sangue no corpo. Isso pode, eventualmente, temporariamente, dar um zumbido pulsátil, né? Outras situações também têm relação, está descrito na literatura, num número baixo, mas é interessante o resultado do tratamento. Tem um artigo da Johns Hopkins que fala da associação de zumbido pulsátil com enxaqueca. Então, a incidência não foi alta, mas quando eles trataram, uma grande porcentagem das pessoas tiveram resolução do zumbido pulsátil. Aumento da pressão dentro do crânio. Então, tem uma série de situações. Então, zumbido pulsátil, ele precisa ser extremamente bem avaliado. E tem que ser exame físico muito importante, tem que medir pressão, tem que auscultar, ver se tem sopro, né? Então, é uma coisa importantíssima. Não dá para dizer assim, tá pulsando, então vai para o cardio, vai para o vascular, ou simplesmente faz um exame. Não, tem que investigar para você ver. Existem, eu não sei se cabe aqui, mas existem manobras para você avaliar se parece ser mais da veia ou da artéria, né? Se você, por exemplo, uma coisa que é importante que eu acabei não falando aqui, tem um tipo de zumbido pulsátil chamado venoso, né? Era isso que eu ia perguntar. Essa jugular, o fluxo sanguíneo dentro da artéria, ele pode estar mais turbilhonado, e aí você começar a perceber isso. E quando é a jugular, uma das situações é que quando você
gira o pescoço para o lado do zumbido, ele pode melhorar ou desaparecer, porque você comprime a veia, para ela ter uma parede fininha, e o girar contralateral poderia aumentar, porque aumenta o fluxo. Então já é um sinal de que você consegue avaliar. Mas você tem que ser um clínico geral, né? Você tem que saber ver pulso, você tem que auscultar, você tem que fazer uma boa otoscopia. Existem tumores vasculares que você pode ver através da otoscopia, a própria secreção. E tudo, obviamente, tem que estar dentro da história do paciente, né? Tá. Muito importante ver se ele só tem zumbido pulsátil ou se ele tem outros sintomas, se ele tem tontura, se ele tem sintomas neurológicos, tudo isso também vai guiar para um caminho de investigação, né? Nos zumbidos que a gente suspeita que são vasculares, né? A gente sempre vai pedir toda a parte laboratorial, principalmente focando em tireoide, anemia, para ver essas questões também. E os exames, em gerais, solicitados podem variar desde um ultrassom, que avalia carótidas, tem ultrassom transcraniano, mas os exames mais fidedignos, né? O padrão ouro é a arteriografia, mas ela é um exame bastante invasivo. E hoje a angiorressonância e a angiotomografia já se aproximam muito dos resultados da arteriografia. Então a gente já consegue, na maioria dos casos, descobrir isso, né? Perfeito, muito bem explicado. E no caso das mioclonias, Tati, o que que pode estar causando, né? A gente sabe que dentro lá da nossa orelha média, nós temos lá os três ossinhos, né, ossículos, e também a gente apresenta também alguns músculozinhos, que é o tensor do tímpano, o estapédio, né? E eu lembro sempre, né? Eu faço muito essa associação, que essa coisa que a gente tem de tremer a pálpebra, E né? Aqui essa região, quando a gente está mais tenso. E eu faço essa analogia para o paciente entender que às vezes isso pode acontecer nesses músculos da orelha média. Os casos que eu já peguei de mioclonia, que é esse rítmico, são sempre de pacientes extremamente ansiosos. Isso a literatura, ela bate o martelo de que é mais comum nesse grupo de pacientes que tem uma ansiedade mais importante. sim, bate o martelo. São pacientes, em geral, que têm essa característica de ser muito ansiosos. Muitas vezes eles têm mioclonias em outras áreas. Realmente a palpebral é a mais comum, né, que a gente consegue mostrar para o paciente. As mioclonias mais comuns que a gente tem, relacionadas a zumbido, né, são a do tensor do tímpano, então que é um músculo que tensiona a membrana do tímpano, a do estribo, e também pode acontecer no pálato, que é o céu da boca, a parte mole ali, dela vibrar e isso ser percebido dentro do ouvido, né? Em particular, quando a gente suspeitar dessa mioclonia do pálato, lembrar que quando o paciente abre a boca, pode desaparecer. Então, se ele fala para você que meu zumbido passa quando abre a boca e ele tem essa característica rítmica, de tipo clique, sempre avaliar o paciente por nasofibroscopia. Você tem que avaliar com a naso para deixar a boca fechada e às vezes é aí que você consegue pegar, né, esse movimento. Em algumas situações também, tensor do tímpano, você consegue visualizar a membrana timpânica fazendo movimento. Claro que isso não é tão fácil assim. Tem uma característica também das questões das mioclonias, é que eles são intermitentes, né? Então, quando o paciente fala, eu tenho um zumbido e ele dá e passa, dá e passa, e dá e passa, e ele não é aquele pi contínuo, então bastante comum isso, porque o músculo ele entra, né, ele fadiga. Então, no momento que ele fadiga, ele dá uma paradinha, tá? Exatamente, Eu peguei uma paciente que veio de Belém do Pará e ela tinha uma mioclonia palatal. E foi muito interessante porque o zumbido dela era um zumbido objetivo. Isso. Então, para quem não sabe, o zumbido é aquele que dá para ouvir. Quer dizer, o profissional que está avaliando, a gente consegue ouvir esse zumbido. Coisa que essa paciente, inclusive, ela disse, nossa, eu fui para um profissional e ele disse que não dá para ouvir zumbido. Zumbido é algo que só a pessoa ouve. Eu falei, não, realmente dá. Eu coloquei o estetoscópio
aqui próximo à orelha dela e eu Uhum. consegui ouvir os ritmos, né, É. relacionados. Ela tinha um nível de ansiedade absurda associada a uma depressão. E Uhum. a gente sabe, né, Tati, que a gente tem um fisioterapeuta, a gente pode aplicar técnicas, terapias manuais, onde a gente vai poder trabalhar em cima da região ali do tensor do véu palatino, para Uhum. poder tratar esses pacientes, né? São técnicas até que vêm de uma base aí osteopática. Então, é bem interessante o trabalho do fisioterapeuta nesses casos. É. Assim, o que a gente vê, eu pelo menos até hoje, só tive casos de mioclonias é, relacionadas com quadros de ansiedade, né? Mas sempre tem que lembrar, mioclonia, principalmente persistente, tem que fazer a avaliação dos pares cranianos responsáveis também, tem que fazer exame de ressonância, porque às vezes está associado a lesões de fossa posterior, fazendo com que haja uma irritação, digamos assim, do nervo, levando ao espasmo muscular. Então, existem algumas síndromes também que estão relacionadas a isso. Então, se o paciente tem outros sintomas, ou se ele tem uma mioclonia que persiste, ou se ele não tem essa característica ansiosa ou tensa, e aquilo, né, tem que ficar de olho, porque nem toda mioclonia, ela é uma mioclonia ou por ansiedade, ou uma mioclonia essencial, ou está relacionada a alterações outras somatosensoriais, ela pode também, daí é o raro do raro, né? Está Mas associada, tem que ficar atento, né? mas tem que saber, né? Como eu sei que também, além de pacientes, a gente tem profissionais que nos ouvem também, então é importante a gente sempre lembrar isso, né? Sim. Sim. E, Tati, uma coisa que é bem interessante num estudo que é recente, eles fizeram uma pesquisa com mais de 12 mil pacientes na Suécia, onde eles verificaram que os pacientes que tinham disfunção temporomandibular, eles tinham mais chances de apresentar zumbido pulsátil. Uhum. Então, também é outra coisa que a gente precisa ficar atento, né? Para poder avaliar, de repente, caminhar para o dentista especialista, né? E junto, o dentista, junto com o fisioterapeuta, também poder ajudar nesses casos. Porque no caso do zumbido por disfunção temporomandibular, os dois mais comuns é o apito, que é esse som tonal, o apito é muito comum para DTM, e também nesses Uhum. casos pulsáteis, né? Uhum. E no consultório, eu já peguei alguns casos e é muito interessante quando a gente vai fazer alguns testes de testes somáticos, a gente percebe o zumbido modulando ou praticamente parando o zumbido, né? Quando a gente vai palpar também a musculatura nessa região, muitos pacientes falando que aquele zumbido pulsátil ele parou. Tati, É. fala um pouquinho da síndrome tônica do tensor do tímpano. Bom, então, assim, o tensor do tímpano, que é esse músculo, ele, na verdade, ele atua com um reflexo, e um reflexo que é mediado centralmente, né? E ele vai se contrair, e essa contração ela tem algumas funções. Uma delas é defesa para alguns sons de alta intensidade, né? Mas ele também atua na melhora da discriminação dos sons de baixa, sons graves, né? Então, quando você está num ruído e você precisa para os graves, ele ajuda também nesse ajuste aí da membrana timpânica. E e existe uma síndrome onde esse músculo ele fica tenso o tempo todo, né? Então ele fica tônico, na verdade é quase que o tempo todo, porque ele pode ser intermitente isso, mas ele não está só na hora do reflexo. Ele fica com esse reflexo exagerado. E essa síndrome, ela acabou sendo mais conhecida porque foi muito investigado em atendentes de Uhum. telemarketing. Então, até por um tempo, ficou muito a questão do uso do som, do fone. Mas o que se sabe bastante é que, além da questão do estímulo auditivo, é a questão do estresse. Então, talvez mais do que o uso do fone no telemarketing, é o quanto esses profissionais têm essa característica de estarem sempre sob pressão, sob estresse, né?
E essa síndrome, como é uma síndrome, ela tem algumas características também. Então, o paciente ele pode ter um zumbido que pode ser contínuo, ele não precisa necessariamente ser intermitente, ele pode ser tipo cliques também, o paciente pode ter mais de um zumbi, de um tipo, mas ele frequentemente tem queixa de dor. Ele tem dor na orelha, na face, no pescoço, e você olha e não acha nada que justifique a dor. Às Inclusive, a vezes, literatura chama atenção porque a maioria dos profissionais acaba confundindo com questões envolvidas, relacionadas com disfunções temporomandibulares. E, na exato, verdade, é uma síndrome tônica do tensor do tímpano, porque exato, 80% a 90% dos casos tem queixa de dores, né? Que, inclusive, de pega dores. também região cervical. Algumas vezes até tem associação também com uma DTM. E Uhum. nesses casos, quando você trata a DTM, às vezes você até tem uma melhora quando a questão muscular está muito envolvida. Mas ela tem muito essa característica do estresse associado ali. Outros sintomas que podem ter junto com a síndrome, tontura, né? Que em Uhum. geral são vertigens intensas, mas são pacientes que se queixam de desequilíbrio, de um desconforto, ficam nauseados. E hiperacusia. Hipersensibilidade auditiva também, né, pode vir junto com essa síndrome. E quando ela vem assim, toda lindinha, né, uma otoscopia normal, um paciente que trabalha com telemarketing é estressado, tem dor, não tem outro motivo, tem tontura, a gente mata a charada. Mas ela não vem assim, né? Ela vem com características que chamam a atenção, então é uma síndrome que a gente tem que pensar muito nela, né? Principalmente em pacientes com audiometria normal e sensação de ouvido tapado, com essa queixa de dor, que são muito tensos, muito estressados, né? E se tiver hiperacusia junto, ajuda a pensar mais ainda, né? Outra coisa E também que é interessante, ele se queixa muito de sensação de vibração. Eles falam, eu exato, o sinto próprio movimento, uma vibração no ouvido, dentro do ouvido, e eles falam às vezes também de um eco. bem Eles lembrado, relatam. sopro, né? Sopro, eco. E às vezes eles não têm ruído, às vezes eles não ouvem o zumbido, o som do zumbido. Eles só têm a sensação da vibração, né? Então, Sim. bem lembrado isso também, que é uma coisa que chama bastante atenção, né? E aí as santas mãos da fisioterapeuta ajudam muito, né? Muito. Terapia Eu peguei um sonora ajuda caso, Tati, de muito. um garoto de 12 anos. Ele veio da França. Foi um caso muito interessante. Assim, eu me envolvi muito com esse caso, porque ele sofria bullying Oh, na escola que ele estudava lá na França. E os meninos começaram a gritar muito no ouvido dele. Então, ele teve um trauma acústico. E a uhum. partir desse trauma acústico, ele desenvolveu hiperacusia, zumbido, dores em toda essa região, cervical, face, ATM, às vezes também com essa sensação de falta de sensibilidade, um Uhum. certo nível de tontura, tanto que ele chegava, a hiperacusia dele era tão grande que ele chegava lá no meu consultório com aqueles fones enormes, amarelos, parecendo É, aqueles fones de pessoas que trabalham em aeroporto. é. Exatamente. De tanto sofrimento que ele passou. E assim, inclusive assim, o otorrino que eu trabalhei junto aqui foi complicado, porque é uma criança de 12 anos para ser medicada. Nossa, Uhum. foi bem assim. Eu me envolvi muito, porque era um menino muito doce, muito calmo. E eu fiquei muito tocada com a história dele. Ele teve que se afastar da mãe para poder tratar aqui, porque lá na França não encontraram especialistas e graças a Deus aqui a gente conseguiu ajudá-lo. Mas foi um caso assim dessa síndrome que me marcou muito. Mas pelo menos a gente teve um resultado bem interessante. Eu ia te perguntar, porque eu fiquei curiosa com o desfecho mesmo. Não, ele ficou bem melhor, tanto que ele voltou, né, para França. E assim, e entra aquilo que Ah, você comentou sobre essa questão do nível de ansiedade. A criança ficou extremamente ansiosa, com um transtorno de ansiedade mesmo. e uma coisa que você falou interessante também, porque às vezes essa síndrome ela é precedida pelo choque acústico, né? Mas tem uma Isso. característica também nisso, além da intensidade do som,
o som tem que ser avaliado como um risco, como lesivo, ou como ruim, ou como... Então, não basta, por exemplo, eu me expor a um som de alta intensidade num show de uma banda que eu gosto e que eu amo. Também tem a questão do que aquele som vai me lesar, eu ter esse start dessa ansiedade associada a esse som, e aí é uma situação que os neurotransmissores todos mudam e a gente tem toda uma ativação maior de via trigeminal, e aí tem um mundo de coisas neurológicas por trás disso também, né? A gente Sim. está falando ali da ponta onde a gente tem o sintoma, né? No caso dessa síndrome, em relação à audiometria, eu já vi alguns estudos comentando sobre alterações, né, Uhum. da audiometria no sentido não a perda neurosensorial, mas a condutiva, é isso? Mas pode, às vezes, até dar parecer uma neurosensorial em graves, tá? Às vezes pode Hum, acontecer isso também. Mas quando ela não, mais comumente, ela é normal. Quando ela dá alterada, ela pode abrir um gapzinho, mas que nunca vai ser um gap grande, né? Porque, tá. na verdade, tem mais uma rigidez aí digamos, da condução, mais pela membrana timpânica do que da cadeia ossicular, né? Mas às vezes também por conta de, justamente como é uma das funções dele, regular as frequências graves ali para melhorar a discriminação, ele pode dar uma rebaixadinha nisso. Então, pode sim, às vezes, você ter ou um rebaixamento dentro dos limiares normais, mas que é diferente da outra orelha, que, né, se Tá. você olha e fala assim, não, se a audiometria tá normal, ok. Mas aí você olha a outra orelha, os graves estão lá em 5, 10 decibéis, esse aqui tá em 20, 25, tá ali na beiradinha. Já é uma coisa que pode chamar atenção, né? Às vezes chega assim a cair um pouquinho, e aí não, como não é uma alteração neurosensorial, não é uma alteração celular, quando Não. melhora, esses níveis melhoram. Melhoram, né? Conversando com uma colega médica otorrino esses dias, ela falou que ela teve e ela chegou a fazer uma neurosensorial que parecia um Meniere. Então, é que é uma Nossa, coisa que às vezes acaba sendo investigado porque o paciente tem zumbido, sensação de ouvido tapado e tontura. E uma quedinha em graves. Então, vai investigar Meniere, né? E aí é a questão toda de ver toda a história desse paciente, ver se os sintomas casam, ver se o exame casa, porque muitas vezes não é por aí, né? sim, sim. Aí vai medicar para Meniere, não Não vai vai resolver. adiantar. Tati, fala um pouquinho agora sobre a síndrome do zumbido pulsátil, somatosensorial. Então, eu até ia falar antes que você começou a falar da DTM, porque quando a gente fala em zumbido pulsátil síncrono, né, que é esse que bate junto com o batimento cardíaco, então a gente geralmente vai lá para o lado dos vasculares e deixa toda a parte muscular de fora. Mas existe essa síndrome, né, que na verdade o que acontece é que o zumbido ele é síncrono, ele é pulsátil, ele Uhum. bate junto com o batimento cardíaco, mas ele tem essa característica que você falou, ele é fortemente modulado por manobras somatosensoriais. Então, mesmo que o zumbido seja síncrono, pulsátil, faça a investigação somatosensorial Isso. também, né? Uhum. Claro que você só vai bater o martelo quando você excluir alterações vasculares, né? Porque seriam potencialmente mais graves, eventualmente. Mas excluindo isso e tem essa característica, se ele tem essa característica, provavelmente ele vai fechar como essa síndrome. Mas você Uhum. investiga primeiro e ele faz isso. E as explicações, né? A mais provável é que a gente não consegue ouvir os nossos batimentos cardíacos, a nossa respiração, sons internos do nosso corpo, porque existem mecanismos de supressão neurais que fazem com que a gente não perceba esses sons. E que essas alterações destas vias, né, iniciadas por alterações somatosensoriais, poderiam inibir esta supressão e a partir daí a gente começar a perceber uma coisa que já estava ali, né? Que não é a Exatamente. patologia em si, né? Uhum. Essa, Isso. inclusive, existem algumas outras teorias, mas essa é a que mais me convence, assim, Uhum. essa questão da É. supressão, sabe? Inclusive foi colocado pelo
pelo Levine, né? Que é um Isso. médico, que ele estuda bastante essa parte de somatosensorial, e ele comentou na época sobre essa síndrome. Que pena que não entrou no consenso Delphis, porque não existe, não houve um consenso, mas ele sugeriu que entrasse, mas infelizmente não entrou nesse consenso último que saiu em Hum, 2018. Eu uhum. tenho uma outra pergunta, que às vezes eu vejo em outras lives, algumas pessoas perguntando, falando assim: olha, eu percebo um zumbido pulsátil apenas quando eu deito. E depois não. O que você poderia dizer sobre isso? Bom, eu até ia encerrar com isso, porque eu falei, não queremos aqui agora deixar que todo mundo que deita a cabeça no travesseiro e ouve uma pulsação fique preocupado e saia correndo para ir no médico, né? Então, assim, esses vasos sanguíneos, carótidas, jugular, elas são muito próximas mesmo da orelha interna. Então, em situações de muito silêncio, conforme o posicionamento da cabeça, que aumenta o fluxo, algumas pessoas conseguem perceber um batimento cardíaco absolutamente normal, que não está relacionado a um problema, né? Uhum. Quando é que eu acho que é uma coisa que é importante de você investigar? Então, primeiro, se é uma coisa que surgiu de repente, né? Você nunca teve, nunca percebeu, de repente você começou a perceber. Você só percebe em uma orelha, se você vira para o outro lado, na outra orelha não acontece. É, acontece sempre, né? Porque essa situação, por exemplo, se você deita e está mais cansado, você não percebe. Nos dias que eventualmente você está mais tranquilo e seu batimento, a sua frequência cardíaca está mais baixa, talvez você não perceba, né? Um dia que você está mais acelerado, por exemplo, eu percebo esse tipo de zumbido. E para mim é nítido. Eu, como sou gaúcha, tomo chimarrão. Quando eu tomo chimarrão e a minha frequência cardíaca acelera bastante com chimarrão, com café, essa noite é certo que eu vou deitar e eu vou perceber. Eu fico uns dias sem, minha frequência baixa, baixa. Então, assim, se é algo novo, unilateral, persistente, se ele também é percebido em algum outro momento, Uhum. é muito percebido, ele fica muito mais intenso em situações de aumento da frequência cardíaca, se ele está associado com qualquer outro sintoma, principalmente dor de cabeça, se você está com algum problema metabólico, se você está com a pressão descontrolada, esses têm que ir atrás, né? Mulheres mais obesas, às vezes têm hipertensão intracraniana benigna. Então, na verdade, a gente tem um líquor dentro do crânio, né? Não só elas, óbvio, mas é uma característica. E aí aumenta a pressão do líquor sem nenhuma lesão interna, sem tumor, sem nada, mas pode começar a ter ah, dores de cabeça, alteração da visão, zumbido Uhum. pulsátil. Então, não necessariamente é algo mais grave, mas já tem um problema aí também, né? Alterações visuais é uma coisa que é bastante importante de observar. Tá. Então, equilíbrio, né? Tá? Então, Perfeito, sim, Tati. só esse Perfeito. zumbidinho que é de vez em quando, só quando põe a cabeça, deita, capota, não tem mais nada, não precisa investigar, né? Pelo menos não com Exatamente. um grau de preocupação. Investigar, eu acho que tudo na vida precisa, né? Mas não achando que vai encontrar uma patologia. Bom, agora eu vou passar para as perguntas. Antes disso, então, Oi. gente, o zumbido pulsátil, ele tem um bom prognóstico. Quando é bem avaliado, dá sim para ser tratado essa causa. Em E muitos curado. casos, exatamente, em muitos casos, esse zumbido desaparece. Saiu até uma matéria falando sobre um grupo do Canadá, de otorrinos no Canadá, falando sobre zumbidos pulsáteis, né? No caso desses que tem o estreitamentozinho do vaso sanguíneo, eles colocam um stent e aí Hum, os casos de cura que eles têm narrado aí, que já foi, na verdade, publicado até pela doutora Tani um tempinho sim. atrás, falando Uhum. sobre o uso do stent, no caso, quando é feito o diagnóstico e detecta esse estreitamento de vaso. E Bom, geralmente gente, agora eu... a angiorressonância já detecta bem. Ótimo. Agora eu vou para as perguntas. Gente, é o seguinte, ó. Eu vou fazer, deixa eu voltar aqui. Eu voltei aqui para a primeira pergunta para gente fazer a coisa certa. E assim, ó,
Eu vou falar o nome da pessoa que perguntou, vou fazer a pergunta, a doutora Tatiane vai responder e depois a pessoa, ó, coloca coração aí do lado direito, aí embaixo para agradecer, hein? Eu quero esse coração voando. Ó, primeira pergunta aqui da Kátia. A Kátia... Não entendi direito. Boa noite. Sempre maravilhosos suas lives. Meu zumbido provavelmente tenha sido provocada pelo uso da venlafaxina. Já fiz ressonância magnética do crânio e audiometria. Os dois estão normais. Aí ela complementou aqui embaixo. Amanhã eu farei o Bera. Tem um zumbido, parece uma coisa elétrica. Estou tomando pentoxifilina. Vocês me sugerem algum tratamento? Eu sou gaúcha. Ô, minha conterrânea! Tudo bem? Bom, assim, tratamentos de uma forma estrita, tipo, tome isso, tome aquilo, é uma coisa que a gente nem pode fazer em live, porque isso inclusive é proibido, né? Mas eu acho que de tudo aí o mais importante, assim, eu já vi casos de zumbidos iniciarem após o uso de antidepressivos dos mais variados, né? Então, acho que a questão é a seguinte: se você tem essa possibilidade, se já foi retirada a medicação, né? Acho que a primeira coisa que tem que ser feita é tem que retirar a medicação e aguardar um tempo para ver a resposta disso, que nem sempre ela é imediata, né? Eu acho que é a primeira coisa que eu faria aqui, terminar a investigação para ter certeza que não tem alterações em outros lugares, mas como a gente sempre fala, às vezes não basta ter uma áudio normal, um bera normal, uma ressonância normal, né? Tem muita questão da entrevista, da anamnese. Por que você iniciou essa venlafaxina? Foi por um quadro depressivo? Foi por um quadro enxaquecoso? Zumbido pode acontecer na ansiedade, na depressão, na enxaqueca, né? Então, será que foi a droga mesmo? Mas o que eu te diria assim, eu acho que primeiro ter certeza, parar a droga e esperar pelo menos uns 60 dias. Antes disso, se há uma suspeita grande de ser a droga, eu não me preocuparia, tá? E nesse tempo desses 60 dias, o que eu te orientaria de tratamento vai pensar em outra coisa. Não fica monitorando ele dia após dia. Porque assim a gente fica sempre naquele momento, né? Deixa eu ver hoje se melhorou. Deixa eu ver hoje se melhorou. É mais ou menos assim. Bom, eu vou voltar no médico daqui a 60 dias. Daqui a 60 dias eu vou medir o meu zumbido. Claro que nesses 60 dias ele vai te chamar atenção, né? Mas deixa ele te chamar atenção. Não vai lá ver como que ele tá naquele dia. É um caso muito bacana, assim, porque é o que eu chamo assim, às vezes os pacientes, eles costumam stalkear o zumbido. Então, eles estão assim, eles vão pro silêncio, aí tapa o ouvido, que eu chamo de stalkear, né? Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver se ele tá mais alto ou não. E aí, tem vários pacientes meus que fazem isso. E daí, eu brinco com eles e falo assim, ó, se você tivesse terminado um relacionamento com uma pessoa que fez assim uma coisa muito chata com você, te perturbou muito e você quer esquecer a pessoa. Você não quer aquela pessoa na sua vida. Você terminou o relacionamento. Quem você acha que vai ficar melhor? A pessoa que foi lá e bloqueou o Instagram, Facebook, deletou um monte de e-mail, jogou um monte de carta fora? Ou aquela pessoa que vai de vez em quando, stalkeia o Instagram da pessoa, olha as fotinhas, fica ouvindo a música lá que os dois curtiam juntos? Você tem a certeza que vai ser muito mais difícil esquecer o zumbido. A pessoa já fica nervosa, né? É bem exatamente. Assim, imediato então, também. Assim, ele tá ali querendo ir pro subconsciente, os neurônios fazendo o maior esforço para encaixotar ele. E a gente vai lá, não, mas peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu puxar de novo. Então é isso que eu falo. Eu digo, ó, como ir lá no Instagram da pessoa que você não gosta e olhar aquela foto e aquela lembrança da raiva que você sentiu que a pessoa te fez, volta tudo. É a mesma coisa. Então, desencana, parem de ficar atrás desse zumbido, pelo amor de Deus. O doutor Alexandre falou que se encaixa em tudo perfeitamente no caso clínico que você contou de cura lá daquela primeira paciente que você citou. Deixa eu olhar aqui outra pergunta. Vamos lá. Que eu tô descendo aqui. Boa noite. E quem tem um constante, mas sente como pulsátil
quando faz movimentos, tipo após o banho ou após levantar à noite. Ah, eu acho que assim, ele deve ter um zumbido constante, normal, E mas um pulsátil. sente pulsátil quando faz movimentos, tipo após um banho ou após levantar à noite. Então, aí eu tenho que ver um pouquinho o que que é esses movimentos, né? Mas eu entendo que ele provavelmente tenha dois tipos de zumbido. Um zumbido constante e um zumbido Isso, pulsátil que aparece em isso. determinadas situações, né? Então, assim, após o banho, eu posso pensar em inúmeras coisas após o banho, até vasodilatação, por exemplo. Você toma um banho mais quente, você tem uma vasodilatação, de repente você tem uma circulação mais rápida, você pode perceber mais um zumbido, que é um zumbido normal seu ali. O normal que eu quero dizer assim, você pode, por exemplo, ser uma dessas pessoas que tem os vasos sanguíneos mais próximos da orelha interna, né? Um bulbo da jugular alto, enfim, só uma anatomia mais propensa à percepção do zumbido, desse zumbido pulsátil. E aí, quando você está numa situação que, porventura, você tem um aumento do débito cardíaco, de repente, você percebe mais. Ao levantar de noite, eu também fico pensando assim, será que tá deitado e acorda e levanta e automaticamente já percebe? Será que é o ato de levantar? Ou ele estava ali, mas você estava dormindo? Então, são algumas coisas que, com certeza, eu numa consulta ia ficar ali, ó, muitos minutos Uhum. esmiuçando e perguntando e pedindo para Sim. repetir até eu entender direitinho o que que acontece, ia simular na maca, então deita, levanta, mede a Uhum. pressão, será que faz hipotensão postural, né? Eu acho que tem várias coisas aí que tem que ser investigadas para a gente poder dizer, é isso, né? Exatamente. Ó, Mas eu acho que são dois zumbidos diferentes. tem uma pergunta aqui da Fernanda Ramos. Boa noite, eu tive uma gripe e depois que passou, o meu zumbido esquerdo começou com um zumbido pulsátil. Parece que tem uma ventania no ouvido e junto pulsa como se fosse o coração. Então foi depois de uma gripe. Então, bom, também teria que ver se você já passou no médico, se foi avaliada, mas esse é aquele típico caso que a primeira coisa que eu pensaria é que a ventilação da sua orelha não voltou ao normal. Ou porque ainda tem secreção ali dentro, né? Seria bastante possível. Você gripou, congestionou, foi catarro para dentro do ouvido. Não necessariamente faz aquele quadro de otite clássica, com dor de ouvido, febre, mas congestionou tudo. E no momento que tem essa secreção, ela faz essa transmissão, tanto dessa parte de ventilação que fica alterada, então essa sensação de vento, de ventania, né? E consegue perceber mais a transmissão do batimento cardíaco. Aí, nesses casos, o tratamento é tratamento clínico, na maioria das vezes, com medicações para fazer terminar essa secreção. Em alguns casos, eu já tive uma paciente adulta que, após uma cirurgia ortognática, ela fez uma sinusite e fez uma otite serosa que não melhorou com nada. E aí faz Nossa, assim, eu já tinha vindo tratada de vários médicos quando chegou comigo, eu falei, não, vamos fazer direitinho, antibiótico, corticóide, vamos ver. Nada. E aí fez tubo de ventilação, né, que é uma perfuraçãozinha que a gente faz na membrana timpânica, coloca o tubo de ventilação e ele vai aspira a secreção lá de dentro e ele vai equalizar as pressões da orelha externa e da orelha média até que a mucosa ali se regenere e tudo e depois esse tubinho cai. E é mais um caso que às vezes está lá incomodando super e você ou com medicação ou com o tubo de ventilação, que é um procedimento simples, cura o zumbido, né? Mais uhum. um caso de cura, tive recentemente uma senhora com uma otite serosa também, com zumbido pulsátil pela otite serosa. Colocamos o tubo imediatamente, o zumbido desapareceu, porque Que é a maravilha! Dois pulsação casos de normal cura. percebida, né? Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Kessia Fernandes. Boa noite. O tipo de zumbido pode indicar a causa, como, por exemplo, sentir um barulho de motor de avião. Pô, a gente sabe, né, Tati, que se for esses zumbidos assim, mais subjetivos, chiado, cachoeira, grilo, cigarra, apito, não dá muita pista, né? As pistas são essas que a gente deu hoje, são os pulsáteis e as mioclonias. É. E,
E de repente, se tiver uma DTM com apito, de repente isso também já pode ajudar um pouco. Mas no geral, né, Tati? Não, né? Então, não dão tantas pistas assim. Até tem algumas publicações, né? Até, se eu não me engano, o Dr. Hector tem alguma coisa. Eu acho que ele tem um com a parte de acupuntura, que tem acho que é o que mais responde, né? As características psicoacústicas que respondem mais. Dr. Hector, se eu tiver ainda aí, quiser complementar, a gente agradece. E se eu não me engano, não sei se tinha alguma coisa também dessa questão se as características psicoacústicas davam uma pista maior. Não sei se eu estou confundindo os dois trabalhos. O que eu vejo, e aí é uma questão muito mais de acompanhamento no consultório, é que os zumbidos de otosclerose, eles costumam ser mais graves, mais em frequências graves, mais motor, menos apitos, chiados. Hum. Assim, não são todos. Tem pacientes com otosclerose com um zumbido bem fino, bem agudo, mas eu vejo mais um zumbido mais tipo motor. Então, Certo. mas assim, não é uma coisa que a gente vai ouvir só isso e vai dizer, então seu zumbido é tipo motor, você tem tal doença. Não Isso, tem. exatamente, tá, Kessia? Então é mais no sentido assim do pulsátil, da mioclonia, que dão mais pistas mesmo. O restante não, tá bom? A pergunta da Solange: tumor no cérebro pode dar zumbido pulsátil? No cerebelo? Então, tumor no cerebelo pode dar zumbido, apito, pode dar zumbido pulsátil, pode dar alguns tipos de zumbido. E daí depende, por exemplo, aonde que ele está, o tamanho que ele está, porque a parte do pulsátil ele teria mais relação, se ele também está pegando, e aí eu acho que tem uma pergunta também que é do conflito neurovascular. Então, se ele está, por exemplo, comprimindo o nervo, o oitavo nervo, o nervo acústico, né? E ele pode ter a pulsação sobre o nervo, pode acontecer, mas ou ele está aumentando a pressão do crânio, né? Que uma das causas do aumento da pressão intracraniana são tumores no crânio. E aí isso poderia eventualmente refletir como um zumbido pulsátil, né? Então, assim, não dá para a gente dizer que não. Pode ser uma causa sim, mas aí teria que ver a localização desse tumor, que tipo de tumor, se ele está comprimindo o nervo ou se ele está gerando um aumento da pressão intracraniana. Tá. Uma pergunta da Mona Costa. De uma forma em geral, foi o que a gente respondeu, né? O zumbido pulsátil tem cura? O meu começou há mais ou menos um ano no ouvido direito. Antes eu escutava apenas à noite e ficava dias sem escutar. Hoje, todos os dias, ele está presente. Então, esse é um tipo de zumbido que, por mais que tenha começado só percebendo de noite, ele é de um lado só, ele se tornou mais presente, então, Uhum. talvez pela intensidade dele. Então, esse zumbido precisa ser investigado. Como a gente falou aqui, a grande maioria das vezes a gente consegue sim curar esses zumbidos pulsáteis. Mas a gente precisa, nesse caso, é o caso que a gente realmente precisa muito do diagnóstico específico, né? No Perfeito. caso dos zumbidos contínuos, às vezes não importa tanto se você tem um probleminha metabólico ou por perda de audição pela idade, mas você pode atuar nas vias centrais e não perceber o zumbido. Aqui você precisa realmente saber bem a causa específica. Tá. A gente só tem 2 minutinhos agora. A Solange perguntou se a doutora Tatiane faz teleconsulta. Solange, entra aí na página dela, tá? E manda um direct para ela e para vocês combinarem qualquer coisa de consulta, tá bom? Que aí ela pode te Perfeito. dar as melhores explicações. Doutor Fico à Alexandre, disposição, síndrome de Solange. quê? Síndrome tônica do tensor do tímpano, síndrome do zumbido pulsátil somatosensorial. Fale um pouco mais da relação da TM com o zumbido pulsátil. Na verdade, assim, para quem tem disfunção temporomandibular, foi visto que tem uma chance maior de ter um zumbido pulsátil. Então, só precisaria ir num especialista para saber se tem disfunção temporomandibular. E aí, de repente, tratando essa disfunção, ver se esse zumbido pulsátil melhora ou não, para saber se realmente a relação estava mais nítida. Insônia a longo tempo pode desenvolver algum tipo de zumbido? Então, insônia, ixi, já vai acabar. Gente, insônia, acho que sim, né, Tati? Sim, Ansiedade, né? sim. Falta de sono, cortisol alto, né? Tem inúmeros fatores, infelizmente não ficou gravado. A gente fez uma live ótima com uma especialista do sono sobre isso, mas eu vou refazer. E aí aviso vocês.
Bom, eu acho que é isso. Gente, Tati, amei. Foi Querida, super didática, explicou super bem. Eu acho que ajudou muita gente. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelas perguntas. Obrigada por vocês estarem aqui hoje, tá bom? E próxima semana a gente vai ter uma live muito especial também sobre tratamento de zumbido, tá bom? Querida, obrigada. beijo grande pra Foi um você. Bom resto prazer de semana. enorme. Beijo grande. Sucesso. Beijo, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada a todos pela presença e participação.